Colocamos a nossa vida em Tuas mãos nessa noite, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Ti. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós queremos aprender da Tua palavra, Senhor. Nós queremos que o Teu Espírito Santo Ele possa ministrar ao nosso espírito, Senhor. Que possamos ouvir e entender o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Amados, nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 18. Marcos 1, 18. E nós vamos meditar nessa noite sobre um tema bem inusitado. Nós vamos ler primeiro. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então eles deixaram, só aquele mesmo, só o 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E nós vamos falar hoje sobre redes sociais. Parece que eu vi espanto. Nós vamos falar sobre redes sociais, parece que ficou um silêncio assim. E nós vamos refletir à luz da palavra quando as redes sociais se tornam um problema. As redes sociais, depois que os celulares eles receberam funções além de só servir para telefonar, né? Os primeiros celulares que existiam só funcionavam, a função dele era só telefonar para as pessoas, era móvel, né? Quem lembra do primeiro celular que surgiu, aquele tijolão assim? Quem teve daqueles assim, que era quase 1 quilo, né? Meu pai amado, era pesado aquilo. Antes dele, esses dias eu estava falando com a Isabelle, e eu estava dizendo que antes dos celulares existiam os pager. Vocês conheceram os pager? Que era um negocinho assim que você mandava mensagem de texto. Então, às vezes eu morava lá em Santo Ângelo, lá para ver como é antiga, 30 e poucos anos atrás. E aí eu queria mandar algum recado para o pai. Então, quem tinha um pager pagava uma conta que nem de telefone. E aí você telefonava para a empresa e a empresa mandava um torpedo assim, que nem esse que você manda. E aí a pessoa recebia, tem que ligar para fulano e tal. Mas era meia dúzia de palavras assim, cara e próximo. Os pagers. Depois vieram os celulares. E depois os celulares foram agregando funções, tocar música, depois tirar fotografia, e aí depois vieram. Aí quando entrou as redes sociais, e a gente brinca que às vezes você chega numa vila, num lugar pobre, pode faltar muita coisa no celular, não falta, todo mundo tem o seu celular, uns bonzinhos, outros mais ou menos, mas celular não falta, todo mundo tem o seu celular. E isso, por um lado, é bom, mas pelo outro, não. Então nós vamos primeiro refletir um pouco sobre o que é bom. Aquilo que é bom nas redes sociais. A gente que morou em muitos lugares, que se mudou várias vezes de cidades, de estado, a gente percebe a utilidade das redes sociais. Agora, recentemente, eu encontrei vários amigos de lá do tempo de Santo Ângelo. A gente já casou faz 32 anos, então há 34 anos atrás, pessoas que eu conheci naquele tempo e que agora, recentemente, me encontraram nas redes sociais, pediram para ser adicionado. Então, essa função de aproximar pessoas, de você encontrar pessoas. Então a gente tem amigos do tempo de Santo Ângelo, quando eu ainda era solteiro, depois quando casei, depois quando a gente esteve em Santa Catarina, e moramos lá por 13 anos, na região de Blumenau, lá em Timbó. Nós temos muitos amigos lá em Timbó, que ainda hoje vai fazer 15 anos que nós estamos aqui,
em São Gabriel. Então há 17, 18, 19 anos atrás, quando nós saímos de lá, nós ainda temos um vínculo de amizade com muitos irmãos, principalmente aqueles que eram mais próximos, aqueles que oravam com a gente, aqueles que ajudaram a construir, aqueles que ajudaram a escrever a nossa história naqueles lugares. Até hoje a gente tem um vínculo com essas pessoas. O único lugar que a gente não tem amigos, o único que eu tinha morreu agora recentemente, é lá em General Câmara. Nossos amigos lá de General Câmara. Mas o restante, Bento Gonçalves, a gente pastoreou por 3 anos lá. Nós temos amigos ainda hoje, que a gente conversa, que a gente manda mensagens. Então, essa aproximação de pessoas. Eu tenho um irmão que mora lá em Minas Gerais, que as redes sociais, elas encurtam essas distâncias, elas aproximam pessoas, elas conseguem, com um curto espaço de tempo, você consegue informar alguém a respeito de alguma coisa importante, você consegue saber notícias. Isso é muito rápido. A notícia, a velocidade da notícia, antes as coisas aconteciam e às vezes levavam um dia para chegar em alguns lugares do mundo. Hoje não. Hoje a mídia, as mídias sociais, enfim, isso se tornou muito rápido o acesso à informação, em todos os sentidos. E a gente sabe, então, se acontecer alguma coisa lá em Porto Alegre, com alguém da minha família, no mesmo dia eu vou receber informação, talvez com alguns minutos de diferença. E isso é uma grande vantagem das redes sociais. As redes sociais, elas também são muito boas para você compartilhar ideias, para você compartilhar informações, para você compartilhar receitas, né? Eu gosto de botar receita. Ela e a Carol são campeãs, né? Receita de doce, receita de salgado. E aí você aprende muitas coisas. Você consegue compartilhar as suas ideias. Você consegue aprender muitas coisas. Muita coisa que nessa construção a gente aprendeu na internet. A gente foi procurar na internet, a gente foi procurar nas redes sociais. E as dicas estavam lá, como nós poderíamos fazer, e aí nós testávamos, dava certo, então, vamos tocar assim. Então isso também é bom, as pessoas poderem expressar o seu pensamento, expressar a sua opinião, multiplicar as suas ideias. Outras pessoas usam as redes sociais para trabalhar, para divulgar o seu trabalho, para conquistar clientes. Principalmente na época de verão, funciona muito bem. A gente vai lá, faz um trabalho e aí já posta foto e alguém já vê, já conversa com o outro, já conversa com o outro, e assim vai se divulgando por meio das redes sociais, e alguém pode ampliar o seu trabalho, alguém pode melhorar o seu trabalho, alguém pode ganhar clientela por meio das redes sociais. As redes sociais também servem para anunciar o Evangelho. Porque se você quiser aprender do reino de Deus, querido, o acesso ao Evangelho do reino ainda não está nas televisões abertas. A menos que você contrate um pacote específico para você acessar um programa que fale do Evangelho do reino, você não vai ter. Então você tem que procurar, e você tem que saber onde procurar nas redes sociais. Então as redes sociais servem para você anunciar o reino de Deus, para você falar do reino de Deus, para você formar grupos de estudos. Eu mesmo acho que participo de uns 4, 5 grupos de estudos. Tem um grupo que a gente organizou para divulgar a palavra, para colocar material de estudo, para que as pessoas elas aprendam do Evangelho do Reino, para que as pessoas tenham acesso ao Evangelho do Reino. Porque quando Jesus ele diz, buscai o reino de Deus, significa que eu tenho que procurar, significa que eu tenho que me informar, eu tenho que buscar aprender sobre o reino de Deus. Então a função
de alguns grupos de estudos e deste que a gente organizou é divulgar o Evangelho do Reino, para que as pessoas aprendam, para que as pessoas entendam. Quando nós começamos a entender o Reino de Deus, começamos a compreender o Reino de Deus, muita coisa a gente não sabia, e a gente não sabia quem procurar, não sabia onde procurar, porque existem muitas pessoas que falam do Reino de Deus, mas nem sempre elas estão realmente anunciando o Reino de Deus. Então, se alguém hoje precisa entender o Reino, e eu posso facilitar essa pessoa a entender o Reino de Deus, perfeitamente, nós podemos usar as redes sociais para ampliar esse conhecimento, para divulgar o Evangelho do Reino, para espalhar o Evangelho do Reino, para espalhar o que a palavra de Deus ela ensina sobre o Reino de Deus. Então tudo isso é bom, tudo isso é legal, tudo isso é bênção, tudo isso ele nos agrega, tudo isso ele nos ajuda, tudo isso ele nos beneficia. Nós podemos, nesse horário da noite, muitos lugares que se prega o Evangelho do Reino estão fazendo transmissão ao vivo. Nós estamos ali gravando, amanhã vai para o canal, e aí as pessoas que não puderam estar aqui, ou que estão em casa, ou estão em algum outro lugar, amanhã elas vão acessar, elas vão ouvir a palavra do conforto do seu lar, e nosso interesse é que o Espírito Santo possa tocar na vida delas. E a gente sempre fala, ouvir uma mensagem em casa por meio de uma rede social nunca vai substituir o congregar, nunca vai substituir o você ir cultuar em algum lugar. Não é a mesma coisa. Nós precisamos congregar, nós precisamos desse convívio um com o outro, isso faz parte. A palavra de Deus ela diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o amigo. Ou seja, é complicado. Como é que você afia a sua faca lá? Você vai passar uma chaira, você vai passar faca com faca e solta a farpa, não solta? Ele vai para provocar o fio. Alguém vai chorar, alguém vai doer, alguém vai ter dor. Se a faca sentisse dor, ela dizia: para com esse negócio aí. Assim é o congregar. A gente às vezes se estranha, às vezes um não se acerta com o outro, mas isso é o congregar, porque isso também é assim numa família, no lar, onde pessoas têm um vínculo que é muito mais forte, que é um vínculo de sangue, um vínculo de família. Às vezes dá umas treta brava na família, não dá? Não dá uns estranhamentos assim? Dá. O mesmo acontece no lugar onde a gente congrega. Acontecem alguns estranhamentos, mas isso faz parte. Eu não posso agora, porque houve um estranhamento, eu não vou mais congregar, aí eu não quero mais saber, porque lá não é um lugar bom, lá não é isso, lá não é um lugar perfeito. Você nunca vai encontrar um lugar perfeito para congregar, por vários motivos. Um deles é porque você está lá, porque onde estiver pessoas, vai ter problema, vai ter problema. Você pensa que não? Adão e Eva não viviam sozinhos lá no jardim? Não tinha ninguém para se meter, não tinha um filho, não tinha sogra, não tinha cunhado, não tinha nada daquilo que as pessoas alegam. Mas a minha sogra, mas o meu cunhado, a minha esposa é uma bênção, mas aquela irmã dela, nada disso. Adão e Eva não tinha nada disso, só os dois. Mas deu problema. Eles acabaram sendo expulsos do jardim, porque houve problema de relacionamento com Deus, problema de desobediência. Isso acontece no congregar, e a gente aprende congregando. Mas as redes sociais servem para divulgar o Evangelho, para que a gente, no horário que a gente não está aqui, que a gente não está cultuando, procura lá uma palavra, pega um livro, vai ler. Você encontra hoje nas redes sociais livros, material de estudo, material de aprendizado, tudo que você quiser de bom, você encontra também sobre o Evangelho no Reino nas redes sociais. Mas aí também tem o lado ruim.
Também tem um lado ruim. E o lado ruim das redes sociais é que às vezes as pessoas usam as redes sociais para fazer o mal, para prejudicar o outro, para dar golpe, para mentir, para enganar. As pessoas podem usar as redes sociais. Agora, por exemplo, nessa última eleição, São Gabriel sempre levou muito a sério a eleição. Sempre dava aquelas brigas feias na época de eleição, era o fulano. Mas a nação inteira nessa última eleição se dividiu. A nação inteira. E aí eles pensavam, bom, vai passar a eleição e tudo vai voltar ao normal. A comadre vai voltar a falar com a outra comadre, o compadre vai se acertar com outro compadre. E não. Quem brigou e acabou. E aí quando pensa que as coisas vão melhorar um pouco, surge lá alguma fala do presidente, de algum ministro, de alguma coisa, e pá, já dá treta de novo, já está no outro dia, já está no Face, e um falando do outro, e o pessoal brigando, e o pessoal discutindo, intolerância. Então esse é o lado ruim da intolerância religiosa, atacar o outro por causa da sua religião, atacar o outro por causa da fé que professa. Quantas vezes a gente abre na rede social e alguém diz assim, alguém coloca lá, porque você vai para o inferno. Mas quem somos nós para julgar quem vai para o inferno e quem não vai? Quem somos nós para saber da vida de alguém com Deus só com o que a gente vê na rede social? Eu mesmo tinha um hábito, eu postava muita coisa. Eu ia cozinhar, botava lá, botava foto, botava não sei o quê. Estou indo não sei aonde. Eu tive que parar com isso. Eu tive que parar. Eu tive que aprender a me controlar nesse sentido, a não ficar toda hora postando coisas da minha vida. Porque também, muitas vezes, você entra na rede social e as pessoas estão vomitando a alma. Elas estão expressando o que há de pior em si, para ofender o outro, para agredir o outro, para atacar o outro. E aí elas expressam toda a sua indignação, toda a sua ira, num lugar onde milhares de pessoas estão circulando. E se você não sabe, depois que você colocou na rede social, já era, meu filho, ninguém mais tira. Isso não se apaga mais. Isso vai se espalhando. Se você deixar ali meia hora, 20 minutos, as pessoas que se sentirem atacadas por aquilo que você colocou, elas vão começar a fazer print, elas vão começar a gravar, elas vão começar a salvar, e mesmo que você entre lá e apague, já era, não tem mais, é que nem rastro de pólvora, não tem mais que dizer que não disse, não tem mais como negar que falou ou que não falou. Então o lado ruim é que as pessoas elas lançam na rede social a sua alma, toda a sua revolta, toda a sua indignação, toda a sua ira. Até bem pouco tempo atrás eu dizia que havia 2 lugares onde a pessoa se tornava muito carnal. No trânsito, a pessoa está dirigindo, ela se torna carnal, ela fica endemoniada dirigindo, ela xinga o outro, ela mete a buzina, ela diz palavrão, corta a frente do outro, não dá sinal, ela fica carnal na última, dirigindo. Parece que o cara senta no carro, a pessoa senta no carro, liga a moto e sai, e a hora que arrancou ele vira um cão. A pessoa perde noção de respeito, perde noção de coisa, ela esquece o que aprendeu lá na autoescola. E aí se alguém buzinar, se alguém, está feita a briga, está feito o problema. Outra questão que a pessoa se torna muito carnal é quando se fala de futebol. Quando fala em futebol, pronto, perdeu a santidade. É Grenal, é não sei o quê.
cara se perde por causa de futebol, e briga por causa de futebol, e xinga por causa de futebol, se torna carnal por causa do futebol, como se essas pessoas lá que jogam têm alguma coisa a ver com a vida da gente. E o terceiro lugar, onde as pessoas se tornam muito carnais, são nas redes sociais. Nas redes sociais, elas expressam toda a sua carnalidade. Muitos expressam a sua vulgaridade. Quantas vezes a gente vê alguém postar uma foto sensual com um texto bíblico? Quantas vezes a gente vê pessoas postando coisas que... misericórdia. E aí você tem que pensar um pouco se vai deixar aquela pessoa lá no teu ver, se vai tirar ela, porque não contribui, não te está trazendo nenhum benefício, só está te ferindo, só está te prejudicando, só está te envenenando. Então essa parte negativa das redes sociais, e uma outra coisa que se implantou nas redes sociais é o que é politicamente correto. Esse é um problema, porque nem sempre o que é politicamente correto é biblicamente correto. E aí a pessoa fica naquela: o que eu faço? Eu defendo o que diz a palavra, ou eu embarco naquilo que é politicamente correto? Eu defendo o princípio da palavra, ou eu faço o que eu não estou vendo, aquilo que se divulga como politicamente correto? Então esse também é um lado ruim. A outra parte ruim, e você fica se perguntando: quando é que o pastor vai começar a pregar? Fica só falando de mídias sociais. É que as pessoas elas ficaram viciadas em receber curtidas, likes, e tem pessoas que adoecem por causa disso. Agora, na semana passada, eu acho que você viu, de uma, eles chamam de influenciadora digital, que foi casada. Vocês viram? Foi casada, e o rapaz deixou a menina um dia antes, sei lá, na véspera do casamento. Como estava tudo organizado, ela foi casar sozinha. Decidiu, já que estava tudo pago mesmo, ela foi casar sozinha. E divulgou isso. E aí as pessoas começaram a criticar. As pessoas começaram a dar a sua opinião. E ela, que já estava depressiva, acabou tirando a própria vida. Porque os médicos dizem que quando tem gente que é viciada em comprar. Você conhece alguém que é viciado em comprar? Pessoa que não pode ver uma coisa que tem que comprar? Isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação científica. A pessoa que é viciada em comprar é que nem aquele que gosta de comer chocolate, que é viciado em chocolate. A pessoa come chocolate e dá uma sensação de prazer. Eu não como, não sei, mas diz o médico, diz o cientista, chocolate para mim faz mal. Mas aí a pessoa que é chamada de chocolatra, ela come um pedaço de chocolate e parece que ela tomou E essa mesma sensação, que se chama a endorfina, isso se dá quando a pessoa compra alguma coisa. Uma pessoa que é consumidora, quando ela compra alguma coisa, mesmo que seja algo que ela já tem, mesmo que seja algo que ela já possui, mas dá aquela vontade de comprar. Então o prazer está na hora que passa o cartão, na hora que ele faz a compra. Naquela hora o cérebro recebe uma tal de endorfina, que gera uma sensação de prazer. Depois, na hora de pagar, a pessoa entra em desespero. Mas na hora de comprar aquilo, uau! E assim, tem pessoas que são viciadas em curtidas no Face, no Instagram, Twitter, nas redes sociais de um modo geral. Então a pessoa posta uma foto
E ela fica esperando para ver quantas curtidas vai ganhar. E cada vez que ele olha e ele recebe uma curtida, recebe um comentário, que ele recebe um retorno, aquilo gera um prazer. Gera uma sensação de prazer. Uau! E aí você sabe que tem pessoas que são tão viciadas nisso, que elas começam a postar fotos cada vez mais sensuais, cada vez mais expondo o corpo, cada vez mais. Quanto mais expõe o corpo, mais curtidas ganha, mais aumenta a sua satisfação, mais o cérebro recebe a tal da endorfina. E aí a pessoa se tornou viciada nisso, nas sensações de prazer. Nas sensações de prazer que as redes sociais elas estão gerando nela. E aí você vai me dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Então a palavra de Deus fala no Evangelho de Marcos, que quando os discípulos, quando Jesus começou a formar os seus discípulos, quando o Senhor começou a formar o seu grupo, o grupo próximo, o primeiro grupo, ele passou por esses homens e ele os chamou para o seguir. Você sabe que tem uma última questão negativa das mídias sociais, é que muitas vezes as pessoas mentem na rede social. Elas criam uma história de vida nas redes sociais que não é a realidade. Então lá no Face, no Instagram, o marido é apaixonado pela esposa. Fora dali o pau pega. Lá o filho é maravilhoso, a filha é obediente, a família não tem problemas, a família é uma família legal, a família vive viajando, a família tem uma vida social ativa, porque as mídias sociais estão mostrando. E aí alguém pode olhar e dizer, uau, essas pessoas não têm problema, essas pessoas não têm dificuldades, a vida deles é uma maravilha. Então as pessoas mentem. As pessoas mentem, as pessoas elas enganam, elas criam uma vida que não é verdadeira. Relacionamentos que não são verdadeiros. E alguém pode olhar e pensar, eu queria. Algum homem pode olhar e dizer, eu queria casar com essa mulher. Aí a mulher olha e diz, eu queria casar com esse homem, olha que marido perfeito. Olha que mulher perfeita, olha que filhos maravilhosos, aquelas crianças que não se sujam. Parece que não, parece uns bonecos. Queria que meus filhos fossem assim, que o meu capeta, o meu é bagunceiro, o meu se suja. Porque isso não existe. Isso não existe. Mas é a tal, eu falei endorfina, né? É a dopamina. A tal da dopamina que faz a pessoa, não, eu vou colocar isso aqui. Se fora das redes sociais a vida é um inferno, não importa, acontece que lá no Face a família é perfeita. A família não tem problema. Ninguém briga, ninguém discute. Lá no Face a família é santa. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que toda família tem os seus problemas. A gente sabe que toda família vive uma realidade que é muito complicada. Então, quando Jesus chamou os discípulos, a palavra de Deus é assim, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aí você vai dizer, tá, pastor, então naquele tempo tinha Face, foi isso? Não, irmãos. A questão é que quando nós estamos seguindo a Jesus, a gente tem que ver onde nós estamos buscando um prazer. Onde é que nós estamos buscando prazer? Qual é a fonte do prazer na nossa vida? São as redes sociais? É o esporte? São as curtidas? São as fotos?
é agradar a multidão de amigos virtuais. Você pode ver, eu nem sei mais agora, eu tinha uma época uns 2.000 amigos, o povo foi tirando. Mas quando chega no dia do seu aniversário, quantos se lembram de te dar os parabéns? Não dá nem 10%. Isso que o Face ainda lembra. Hoje, aniversário da Dona Terezinha. E aí a pessoa não dá os parabéns para ela, porque não se dá o trabalho de fazer isso. Porque de toda essa multidão de amigos que você tem, amigo mesmo, dá para contar nas mãos. Amigo mesmo que você pode contar, que vai estar contigo, que vai te ajudar, que vai te socorrer, que vai te estender a mão, que vai estar contigo para o bom e para o ruim, não são aqueles centenas ou milhares que você tem. Você pode contar na mão. Então quando Jesus chama esses homens, e eles abandonam as redes para esses homens significava aquilo que gerava prazer, aquilo que poderia impedi-los de seguir a Jesus de uma forma tranquila. Eles não ficaram presos ou apegados a nada. Nada interferia na sua disposição de seguir a Jesus, de ouvir os seus princípios e de ouvir os seus princípios. Então, se para você manter um grande número de amigos na sua mídia social, você não pode falar nada que gere um descontentamento espiritual, então você está começando a negociar princípios. Você está começando a negociar princípios. Você está começando a abrir mão de princípios para agradar pessoas, porque se torna mais importante ter tantas centenas de amigos do que cumprir o princípio da palavra. Então, deixar as redes sociais significa que se você não consegue manter o seu princípio lá na rede social, se você não consegue manter a sua fé na rede social, se você não consegue controlar a sua alma na rede social, se alguém me fala alguma coisa e você não suporta, tem que responder à altura. Então é melhor fazer o que os discípulos fizeram, deixar as redes e foram seguir o Senhor. Porque as redes estão se tornando um problema para você. Porque elas não são territórios sem lei. Elas não são uma terra de ninguém. Assim como você pode expressar, o outro também pode. Então, se você não consegue engolir, manter a sua calma, manter o seu controle e lembrar-se que você é um cristão, lembrar-se que você está lá para ser sal e luz, não é mais um para criar treta, mais um para criar confusão. Então você tem que fazer o que esses homens fizeram. Imediatamente abandonou a rede e foi seguir o Senhor. Aqui tem pessoas que não têm rede social, né? A Jaqueline não tem, né? A irmã Jussi não tem. Quem mais que não tem? A irmã Lourdes não tem. O Bica está mais ou menos. Mas a maioria tem. Agora, nós temos que lembrar que quando o apóstolo Paulo queria divulgar o Evangelho, o apóstolo Paulo usava cartas. Ele escrevia cartas e enviava suas cartas. E as cartas eram endereçadas, por exemplo, para Éfeso. Chegava lá em Éfeso, eles liam, reliam, estudavam. Eles procuravam entender aquilo que o apóstolo Paulo estava tentando dizer. E depois dessas cartas, elas eram encaminhadas para as outras congregações. Nós temos que lembrar que na igreja primitiva não tinha a Bíblia que nós temos. E que como eles saíram do judaísmo, eles não tinham o Novo Testamento.
Tudo que eles tinham da palavra de Deus era a lei, era o Pentateuco, era o Código Hammurabi, que era um código de posturas, um código de ética, de sociedade. Eles não tinham todo o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento foi escrito depois. São as cartas. Então, as cartas de Paulo, os pergaminhos que Paulo escrevia e que eram espalhados por todas as congregações, hoje são as suas mídias sociais. E se as pessoas dependessem do que você escreve, do que você vive, do que você coloca nas mídias sociais, elas estão sendo edificadas ou não? Elas estão aprendendo sobre Jesus ou não? Elas estão sabendo quem é esse Jesus que você segue ou não? Através daquilo que você escreve, que é a carta que as pessoas estão lendo hoje. Se hoje o apóstolo Paulo viesse em nossos dias, ele não ia escrever pergaminho, ele não ia escrever em cartas, ele ia usar as mídias sociais. E o que as pessoas estão lendo daquilo que você posta, o que você está expressando? Você está expressando uma vida de Deus ou uma vida da alma? Você está contribuindo para a divulgação do Evangelho do Reino, ou você está contribuindo para ser mais um, para vomitar a alma? Você é daqueles que, como eu já fiz uma época acho que eu excluí, bloqueei umas 200 pessoas. Cada vez que a pessoa postava um negócio lá que eu me sentia ofendido, eu vou riscar isso aqui, vou bloquear, não vai mais me achar nunca mais. Você está rindo? Com certeza você fez isso também. Aí um dia Jesus diz, pode entrar lá e começa a liberar esse negócio aí. Aí eu nem tinha noção de quantas pessoas eram. Você sabia que tem um lugarzinho no Face que aí você vai olhar quem você bloqueou? E aí eu vi aquela imensa... Você não sabia? Aí quando eu vi aquela imensa lista, alguns eu lembrava do que tinham colocado, outros eu nem sabia mais do que era, eu nem sabia mais quem era. E aí tinha alguns que Jesus tinha que dizer, vamos lá, Fernando, libera isso aí. E aí eu fui desbloqueando, fui tirando. Tinha alguns que o dedinho não queria liberar. Na hora de apertar lá no mouse e dizer, libera esse. A carne velha não queria. Até que liberei todo mundo. Disse, tá bom, Jesus, então, se vai apoiar inteiro. E muitas dessas pessoas que tinham sido bloqueadas, excluídas, comungaram. Elas acabaram depois, porque você sabe que tem pessoas que não são amigos da gente, mas ele não fez para saber das coisas, né? E como as coisas que eu publico, a maioria que eu publico, principalmente sobre o reino, eu coloco no modo público, ou seja, qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode enxergar. Então essas pessoas começaram a entrar no meu Face e assistir cultos e ouvir palavras, mesmo não sendo meus amigos, mesmo não tendo me adicionado, porque para muitos se tornar meu amigo é se tornar amigo do cão. Mas elas acabaram sendo infectadas pelo Evangelho do Reino. Então o que nós aprendemos com essa palavra do Senhor? Se as redes sociais elas se tornam um impedimento para você viver uma vida de fidelidade com Deus, então, meu filho, sai fora. Sai fora. Porque lá a gente encontra muita coisa. Você não acha que eu recebo lá, às vezes no privado, alguma mulher chamando, oi, eu sou fulana.
quero falar contigo. Você acha que eu não recebo? Claro que eu recebo. Você acha que as pessoas não me chamam quando coisas que não edificam? Sim. Mas se você não sabe lidar com essas coisas, se as mídias sociais se tornam um impedimento para você viver uma vida plena com Deus, faça que nem os discípulos, sai fora. Abandone. Aprenda a diminuir então as coisas que você publica. Antes de publicar, pense muito bem o que você está colocando. Lembre-se, essa é a carta que as pessoas vão ler. O que as pessoas vão ler? O dia que você está santo, vão ler santidade. O dia que você está carnal, vão ler carnalidade. O dia que você está de Deus, vocês vão ler coisas de Deus. O dia que você está para a lua, sai da frente. Os discípulos, quando foram seguir ao Senhor, imediatamente deixaram as vidas. Imediatamente largaram tudo que fosse um impedimento. Se lembra de Eliseu? O que Eliseu estava fazendo? Quem sabe? Não sabe o que Eliseu estava fazendo? Quando Elias o encontrou, ele estava arando a terra, preparando a terra na fazenda do seu pai, lidando com 12 juntas de bois. Quando Elias passou por ele, Elias colocou a capa sobre Eliseu e disse para ele: vem, segue-me. O que Eliseu fez? Talvez você saiba. Você sabe o que Eliseu fez? Chamou os amigos, matou os bois, pegou os aparelhos de arado, quebrou tudo, fez lenha, fez um churrasco e foi. Para que um dia, de repente, ele não dissesse assim: eu vou voltar, eu tenho lá meus bois, eu tenho lá meus aparelhos de arado, eu vou voltar. Então, para ele não ter nada que pudesse depois prendê-lo, nada que pudesse impedi-lo de seguir, ele matou. Foi mesmo que os apóstolos, os discípulos fizeram. Abandonaram as redes. Será que você precisa abandonar as redes para poder seguir o Senhor? Será que o Senhor precisa santificar o seu procedimento nas redes sociais? Será que o Senhor tem que santificar o teu procedimento nas redes sociais? Será que se você tivesse com Jesus sentado do seu lado lá na hora que você está escrevendo, você postaria o que você posta? Você tem um tipo de conversa que você tem às vezes? Isso é bom motivo para se pensar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?